Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Que Deus em Cristo continue vos abençoando, guardando as vossas vidas, vossas famílias. Que Deus possa estar assim derramando chuva de bênçãos sobre vocês. E hoje eu quero falar um pouco sobre família. Sim, a célula máter da sociedade, ou seja, a célula mãe. Família é a base de tudo. E como nós pertencemos à Igreja de Cristo, tem uma frase que diz assim: não existe não existe igreja sem família, mas existe família sem igreja. E é verdade. Pode existir uma família sem igreja, mas não pode existir uma igreja sem família, porque a família, ela é a base. A igreja, ela é constituída por famílias, cada uma de uma forma diferente, mas é a família. Então, baseado nisso aí, eu quero ler um texto bíblico que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 1, e o versículo de número 27 e o 28. Livro dos Começos, Gênesis, capítulo 1, versículo 27, diz assim: E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Então está aí o texto base para a nossa meditação, falar sobre a primeira família da terra, Adão e Eva e sua prole, ou seja, os seus filhos. Porque nós sabemos que a família ela é constituída por um casal, um homem e uma mulher e sua prole, os seus filhos. Casamento é ideia de Deus. As pessoas querem mudar, mas nós devemos observar e nos pautar na Bíblia Sagrada, onde fala sobre a primeira família da terra que foi constituída por um casal. Primeiro foi feito Adão e depois foi feito Eva, a sua esposa, a sua adjuntora, a sua ajudadora. Aquela que Deus fez para estar ao lado do homem, para ajudar. Matthew Henry, um escritor de uns 3 séculos passados, se não me engano, ele disse que a mulher foi feita da costela do homem para ser amada e protegida pelo homem. Não foi feita da cabeça para não mandar no homem. Não foi feita dos pés para ser pisada por ele. Mas foi feita da costela do lado do coração para ser protegida, amada e guardada por ele. Então é todo o dever do homem, ao casar-se, cuidar da sua esposa, lhe dar o devido respeito e também não deixar-lhes faltar nada. Então observe que a primeira família da terra, logo no início da vida, sofreu as primeiras investidas de Satanás. Mas, pela bondade de Deus, experimentou também a paz e a alegria. Veja que Adão e Eva tiveram filhos e os primeiros filhos, Abel e Caim, e como está escrito que Caim matou Abel. Então, a primeira família da terra, no início da sua vida, sofreu as investidas de Satanás, que foi usando o Caim para matar o próprio irmão. Mas Deus fez com que eles, o Adão e Eva, experimentassem também
paz e alegria. Então, eles sendo tentados, eles desobedeceram a Deus, pecaram e ficaram sujeitos a tristeza, sofrimentos e morte. Porque quando Deus fez Adão e depois fez Eva, o que aconteceu? Deus disse para ele, olha, aí está o jardim, vocês podem comer de todas as frutas que tiver no jardim, porém, tem um que está no meio do jardim, vocês não comam, porque no dia que vocês comer do fruto, vocês morrerão. Isso foi o limite que Deus deu para eles. Eles tinham tudo à disposição deles, mas eles não podiam comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que eles comessem, eles iam morrer espiritualmente. Então, eles foram tentados, desobedeceram, e com a desobediência vem o pecado, e depois do pecado vem as consequências. Nós podemos escolher o tipo de pecado que nós queremos pecar, porém não podemos escolher a consequência por aquele pecado que escolhemos. Mas a despeito da desobediência de Adão e Eva, Deus não mudou seu plano quanto à instituição da família, por ser o meio lícito e puro para perpetuar a raça humana. Então Deus não mudou o seu plano. Hoje as pessoas podem fazer o que quiserem, pode mudar, pode ter outra forma de casamento, de outro sexo. Porém, Deus não muda aquilo que ele deixou escrito. Hoje a gente vê que Satanás ele quer mudar o conceito da família, ele quer mudar a forma de constituir uma família, porém aquilo que Deus deixou escrito não vai mudar, queira o homem ou não, vai se cumprir aquilo que Deus deixou escrito na sua carta magna, que é a sua palavra. É inerrante. A Bíblia não contém erro. Aquilo que você pensar que é erro é porque você não está entendendo, porque a Bíblia não contém erro. Também a Bíblia não contém a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Então, antes, portanto, de expulsar o primeiro casal do Éden, Deus deu-lhe o sinal de sua graça e a promessa de redenção. Porque assim que eles pecaram, eles foram expulsos do jardim do Éden. Quando Eva provou do fruto e deu para o seu esposo, observe que eles foram expulsos do paraíso. E agora, observe que Deus deu-lhe um sinal de sua graça. E qual foi o sinal? Gênesis capítulo 3 e o versículo 21 diz: E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de pele e os vestiu. Ou seja, quando eles pecaram, Deus chegou para conversar com Adão e Adão não estava no lugar determinado por Deus. E Deus procurando por Adão, claro que Deus estava vendo onde Adão estava, mas queria ouvir da boca do próprio homem para confessar o seu erro. Onde tu estás, Adão? Deus olhando para Adão e perguntando, porque Deus vê todas as coisas. E Adão estava escondido e disse, estou nu. E Deus falou, por que você sabe que está nu? Aí ele disse, a mulher que tu me deste. E aí começou a colocar a culpa na mulher. E depois a mulher colocou a culpa na serpente. E a serpente não tinha com que se defender, colocar a culpa em ninguém. Ela recebeu o castigo de Deus, assim também como recebeu Adão e Eva. Então observe que Deus ele fez o sinal. Qual o sinal? Ele vestiu Adão e vestiu a Eva, porque eles estavam nus. E Deus não queria que eles permanecessem nus. Então observe que fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de pele.
Aqui observamos Adão e Eva, eles foram criados por Deus. A primeira família da terra ela foi constituída de um homem e de uma mulher, criados diretamente por Deus. Nós observamos lá em Lucas capítulo 3 e o verso 38, quando ele, ao encerrar a genealogia de Jesus, ele identifica o Senhor Jesus com toda a raça humana, dizendo: Cainã, filho de Enos, Enos, filho de Sete, e este, filho de Adão, filho de Deus. Então veja que no final do versículo mostra que Adão foi criado por Deus. Então, o primeiro homem criado por Deus, que foi Adão, observamos aqui que a criação do homem é ato imediato da sabedoria e do poder de Deus, a obra mais sublime de todos os seres criados. Observe que quando a Bíblia vai nos dizer aqui que Adão foi criado por Deus, veja que tudo que existe no mundo, Deus disse haja. Mas quando foi no ato da criação do homem, Deus pegou o barro e começou a fazer o homem. Então o homem, o ser humano, ele é obra-prima de Deus. Então o homem é uma obra mais sublime de todos os seres criados. Porque Deus disse, haja luz, haja uma expansão no meio das águas, produz a terra a erva verde que dê semente e assim por diante. Mas na criação do homem aconteceu diferente. É como que Deus convocando a Trindade Santa, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, Deus disse, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Gênesis capítulo 1, versículo 23, ou melhor, 26. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Então veja que ali estava reunindo a Trindade Santa quando disse façamos. Então, aqui não está no singular, aqui está no plural. Então havia mais de uma pessoa ali. Mas observamos que Deus começou a criar o homem. E logo em seguida, Deus faz também a Eva, a primeira mulher. Foi feita de quê? Foi tirada do lado do homem, ou seja, a costela. Alguns dizem assim que a mulher ela é mais dura assim para suportar dores porque ela é feita de osso. É uma... Eu ri assim porque eu achei um pouco interessante isso aí, sabe? Porque o osso é mais duro do que o barro. Porque nós homens, realmente, qualquer dor nos abate, nós temos força. A mulher, ela suporta mais força. Acredito que nós não aguentaríamos dar luz a um filho, né? Mas a mulher ela já suporta, porque foi Deus que assim constituiu. Então jamais um homem vai dar luz a um filho, jamais. Mas isso Deus deixou e a incumbência para a mulher. Graças a Deus por isso. Então observamos que Eva, a primeira mulher, foi tirada de Adão. Então Deus, na sua sabedoria, não fez a mulher do pó da terra, mas tirou-a de Adão. Na Bíblia lemos assim: Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. E disse a Adão: Esta é agora o osso dos meus ossos e carne da minha carne. Gênesis capítulo 2, versículo 21 e 23. Então está aí. Primeiro Deus fez o homem e agora Deus fez a mulher tirada do homem, tirada do lado do homem. A parte que Deus tirou do homem foi a costela e fez a mulher. Agora imagine aí
Deus fez a cirurgia em Adão, deu anestesia, e quando Adão desperta, Adão acorda do lado de um ser diferente dele, o sexo oposto, aquela coisa mais bonita. Adão nunca tinha visto na vida dele, lógico, era a primeira mulher. E aí ele olha, e aí o Espírito Santo faz ele entender, quando ele diz assim: esta agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Quem disse isso para ele? O Espírito de Deus revelando a ele que ele tinha agora uma pessoa que foi feita da carne dele. Então, ela era osso dos ossos e carne da carne dele. Era assim do mesmo sangue e da mesma carne de Adão. Podia, portanto, se amar profundamente e viver na mais perfeita intimidade, em condições de servirem de modelo para todos os casais em todas as épocas. Claro que eles eram apenas um casal, ainda não tinha filhos, mas hoje serve de exemplo para todos os casais, serve de exemplo para todas as mulheres, todos os homens, observando a vida de Adão e Eva. E aí, o Senhor dá como auxiliadora a Adão essa belíssima mulher, que depois foi chamada de Eva pelo próprio Adão, que ela é mãe de todas as nações. A mulher dada como auxiliadora, o Senhor diz assim: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele. Gênesis 2:18. Observe bem que a Bíblia está nos dizendo aqui que não é bom que o homem esteja só. Então vai nos mostrar que os homens, ele precisa de uma pessoa que esteja ao seu lado, ou seja, uma mulher. Ele precisa ter uma esposa, ele precisa ter uma mulher que seja a sua ajudadora. Observe bem que Deus deu Eva para Adão, foi para que estivesse sempre ao seu lado, lhes ajudando. Então observe que aqui dá para notar o seguinte, que Adão tinha a companhia dos animais, e até Adão deu os nomes para ele. Mas, mesmo assim, ele se sentia solitário, porque nessa associação não havia igualdade e entendimento, pois nenhum dos animais criados podia nivelar-se ao homem. Ou seja, eu não sei quantos milhões de animais tinha naquele jardim, e Adão tinha a companhia de todos eles. Deu nome a cada um deles, porém, Adão não se sentia realizado. Por quê? Porque os animais não entendiam. Imagina o diálogo entre Adão e uma onça. Como é se ela falasse, como seria? Como é que Adão ia entender a linguagem de uma onça, a linguagem de um bicho preguiça, a linguagem de um macaco, a linguagem de uma águia? Não tinha como, porque era diferente dele. Observe que todos os animais ali, nenhum dos animais criados podia nivelar-se ao homem, porque era diferente, eram totalmente diferentes. Aí Deus resolveu fazer uma mulher e entregar para Adão como bênção. A mulher dada para o homem como bênção, não como maldição, como dizem por aí. Porque tem pessoas que têm casado errado e depois coloca a culpa na mulher, mas a culpa foi dele porque ele escolheu errado.